Seguindo com o nosso evento, convido a doutora Ana Tereza Freitas, nutricionista pela Universidade Federal de Goiás, mestrado e doutorado em Ciências da Saúde e experiência em nutrição clínica com ênfase em nefrologia, que irá ministrar a palestra Nutrição na Doença Renal Crônica. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, estou aqui bem no rumo da Ana Clara, que me convidou, e toda a equipe da TRS, pela organização do evento. Acho que assim, é fundamental essa discussão, ampliada aqui de toda a equipe, isso é fundamental no tratamento desses pacientes. Bom, a gente colocou como tema nutrição na doença renal crônica, mas assim, impossível a gente falar de nutrição como um todo aqui nesse curto espaço de tempo que nós temos. Então, a gente vai tentar abordar alguns aspectos assim que a gente considera importantes. Na verdade, tudo que é de nutrição eu acho que é muito importante para esses pacientes, mas a gente vai focar em algumas coisinhas e depois a gente tira algumas dúvidas, a gente discute um pouquinho. A gente não vai conseguir fazer uma mesa redonda como foi a anterior, que foi fantástica, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Bom, a nutrição na doença renal crônica, então todos nós sabemos da importância que é a alimentação para a vida e especialmente quando a gente tem alguma alteração de algum órgão do organismo e nesse caso em específico nós falamos da doença renal crônica, a nutrição ela tem um papel assim primordial, na manutenção mesmo da saúde, da qualidade de vida. Então, eu trouxe aqui para a gente começar algumas alterações que são muito comuns no estado nutricional desses pacientes. Então, a gente observa que é uma gama de situações que influenciam no estado nutricional. Então, hoje é muito comum a gente ver a associação, a presença de desnutrição nesses pacientes, ao lado da obesidade, que é muito prevalente, assim como está na população em geral, nesses pacientes também. Há um tempo atrás, a gente falava muito de desnutrição, da grande taxa de mortalidade em função de desnutrição. Mas hoje a obesidade também está muito prevalente e trazendo consequências assim, bastante deletérias para o estado nutricional e para a saúde como um todo desses pacientes. E o que a gente observa também é essa depressão muscular nesses pacientes. Então, a depressão muscular ela está presente ali tanto na desnutrição quanto na obesidade. Então, a gente observa um paciente com sarcopenia, com fragilidade, que a gente tem iniciado esse estudo nessa área, e a gente sabe que a perda de massa muscular, ela traz consequências graves para o estado nutricional, para a saúde desses pacientes, no quadro de imunidade. Então, a gente tem que atuar bastante nisso daí. E qual que é a etiologia desses dois fenótipos que a gente está observando aí? Então, a gente vê, em função da progressão da doença renal, esse quadro ele vai se exacerbando cada vez mais. E associado a isso, a presença da uremia, anemia, acidose metabólicas, quadro muito frequente nos pacientes com doença renal, a má nutrição, então a má nutrição como um todo, tanto por carência quanto por excesso, falta de qualidade, de quantidade adequada. O sedentarismo, que é muito frequente, e aí vai refletir diretamente, associado à má nutrição, à perda de massa magra, os distúrbios endócrinos muito comuns, as diversas comorbidades associadas a esses pacientes, a inflamação, que já foi muito relatada anteriormente, e que é um grande desafio para toda a equipe, o estresse oxidativo. Então, todas essas situações elas vão influenciar diretamente, tanto na desnutrição quanto na obesidade desses pacientes. E, com tudo isso, a gente vai ter como reflexo, como consequências, alteração nos exames laboratoriais. Então, a gente vê ali um paciente com uma redução de albumina sérica, aumento de proteína C reativa, de TNF-alfa, então, totalmente relacionado ao quadro inflamatório, que é bastante presente nesses pacientes. A redução da qualidade de vida, eu digo que hoje a gente trabalha muito em cima, relacionada à nutrição, tentando melhorar a qualidade de vida desses pacientes, porque a gama de interferências que tem nessa doença ela é muito grande e a gente tenta melhorar de um lado, de outro, visando realmente uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. A sarcopenia, a perda de massa magra, a fragilidade, que são novos conceitos que a gente tem estudado aí na doença renal, as doenças cardiovasculares bastante prevalentes, hospitalização, mortalidade. Então, quer dizer, todas essas são consequência desses dois quadros, que são bastante, desses dois fenótipos, desnutrição e obesidade, que são bastante comum e que a gente tem acompanhado aí nesses pacientes. Bom, e com isso, à medida que a doença renal crônica ela progride,
os riscos das alterações nutricionais, elas se elevam, né? E com isso, e juntamente, né, com as anormalidades metabólicas, é importante, né, a gente compreender os princípios da nutrição, como que a nutrição vai interferir em cada etapa, em cada fase desse paciente, explorar bastante os métodos de avaliação nutricional. Nós não temos um método que seja tão específico para o paciente, mas ser críticos com aqueles que nós temos, né, da população em geral, que a gente utiliza para esses pacientes. Determinar as necessidades nutricionais que são específicas para essa população e prevenir e tratar as deficiências nutricionais. E, com isso, né, a gente sabe que a doença ela é uma doença progressiva, não vou entrar em detalhes da fisiologia, fisiopatologia, nem dos estágios, né, que a gente, com certeza, vocês já viram e já sabem disso, né? Mas naquela fase não dialítica ou tratamento conservador, que a gente chama, né, nós temos como objetivo retardar a progressão da doença, ou pelo menos frear um pouquinho, né? A gente viu na mesa anterior, tanto que foi falado sobre isso, de novas tecnologias, inclusive, para melhorar isso daí, para frear um pouco a evolução dessa doença. E a nutrição ela tem um papel fundamental nesse aspecto, para ajudar a melhorar, né, essa progressão também. Tratar as complicações, que são diversas, preparar o paciente para o início da terapia dialítica. Então, acho que isso é fundamental, porque a gente sabe que o paciente que chega na diálise com um estado nutricional bom, o resultado dele no tratamento, o prognóstico dele lá no tratamento dialítico é muito melhor. Né, a questão de redução de mortalidade, de melhor qualidade de vida. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito bem lá no tratamento conservador para que esse paciente alcance e passe para essa fase dialítica, né, com resultados melhores. Né? E, né, também para o transplante renal. E, sim, ajudar a modificar comorbidades. Então, a gente vai falar algumas abordagens nutricionais, como eu disse, não dá para a gente focar em tudo. Então, logicamente, a gente... Né, no momento que a gente discutiu, o que nós vamos falar? Né? Então, da nutrição, quais são os aspectos que são importantes? É claro que sempre a proteína está presente ali, né? E a gente sabe da importância que é a proteína no tratamento da doença renal. Então, nós vamos comentar rapidamente, né? É impossível a gente se aprofundar muito nesses detalhes, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre a importância da proteína aí no tratamento. Bom, quanto de proteína? Será quanto que esses pacientes necessitam? Qual tipo de proteína? Será que é melhor proteína animal, proteína vegetal? O que a gente pode, né, trabalhar para ter um resultado melhor para esses pacientes? Então, a gente observa esse estudo. Nós não temos grandes estudos, né, longitudinais, estudos, né, para realmente assim, comprovar para a gente qual tipo que é melhor, ou qual a quantidade que é melhor de proteína. Mas teve esse estudo, né, que ele é um estudo bem interessante, né, onde essa meta-análise, eles observaram que pacientes com doença renal crônica, pacientes jovens, até meia-idade, com uma ingestão proteica reduzida, né, definida em torno de 0,5, 0,6 gramas de proteína por quilo de peso, ou aquela outra opção de, né, estratégia proteica que a gente utiliza, que são a recomendação de proteína, de um valor muito baixo de proteína, associado a aminoácidos essenciais ou cetoácidos. Né? Então, uma dieta de 0,3 a 0,4 gramas de proteína por quilo por dia, né, quando adequadamente implementados, ele não gerou desnutrição. Que a dúvida da gente é assim, gente, será que dar uma dieta hipoproteica para esse paciente vai piorar aquele quadro de desnutrição dele, já que é um paciente muito frágil, que tem muitas intercorrências clínicas ali? Então, qual que seria melhor? Então, a gente sabe que o paciente, né, qualquer pessoa que está no estado de catabolismo, ou que tem um quadro de desnutrição instalado, a proteína ela é fundamental para ajudar a reverter. E nesses pacientes? Né? Então, os estudos, né, têm mostrado ainda que se mantém essa recomendação aí de uma dieta hipoproteica. Esse outro estudo aqui é um estudo mais antigo, mas é um estudo ainda que é interessante, né, para a gente observar alguns aspectos relacionados a essa quantidade de proteína para os pacientes. Então, olha só, eles viram que pacientes com taxa de filtração glomerular entre 13 e 25, né, então já com uma taxa de filtração glomerular bem reduzida, a redução na ingestão proteica de 0,2 gramas por quilo por dia
associou com redução média de 29% no declínio da taxa de filtração glomerular. E isso o que refletiu? Refletiu num prolongamento de 41% no tempo de evolução para a fase final da DRC. Então, o simples fato de se ajustar um pouco a proteína, de reduzir um pouco a proteína da dieta desse paciente, já foi capaz de melhorar um pouco, né, a evolução da doença. Bem, e aí, o que o CADOC, né, a nova atualização do CADOC traz para nós? Não trouxe grandes novidades, né, fizemos alguns ajustes que foram feitos aí nas recomendações, mas, em termos de proteína, se mantém, né, a ingestão proteica de 0,6 a 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Né? Ou, né, alguma estratégia, né, de se utilizar, né, uma dieta com um valor muito baixo de proteína, né, 0,3 a 0,4 gramas de proteína, associado a aminoácidos essenciais ou os cetoácidos. Né? Então, essas estratégias a gente pode utilizar. É claro que, para a utilização de uma dieta tão hipoproteica, a gente sabe dos desafios, né, para a gente que é nutricionista, sabe o que é prescrever uma dieta com 0,3, 0,4 gramas de proteína por quilo de peso. Né? Então, fica uma dieta extremamente monótona, não tem muita variedade de alimentos, porque a gente não consegue alcançar, né, valores maiores, uma gama maior de alimento para suprir uma quantidade tão pequena de proteína. Né? Então, o paciente ele tem que ser muito consciente, né, tá bem ciente do que ele vai receber, de como que vai ser essa dieta, né, para a gente conseguir, de fato, porque se o paciente está recebendo, por exemplo, né, os cetoácidos, né, os cetanálogos, e ele não segue a dieta recomendada, uma dieta com muito baixo teor proteico, esses cetoácidos eles vão ser oxidados no organismo, não vai ter função nenhuma. Né, então, não adianta a gente fazer a recomendação. Bom, e aí a gente pergunta, né, será que é possível manter o estado nutricional estável de um paciente utilizando uma dieta de 0,6 a 0,8 gramas por quilo por dia? A gente sabe que nós, saudáveis, pessoas saudáveis, a gente consegue se manter, né, normalmente com uma dieta de 0,8 gramas por quilo por dia, que é a recomendação de uma dieta normal, né, normoproteica. Né, claro que tem diversas situações, né, que a gente não vai entrar no mérito, que recomenda-se uma dieta com maior teor proteico, mas de forma geral. Então, será que é possível isso? Né? Então, a dieta hipoproteica, quando bem planejada, né, essa aqui é a questão, ela é capaz de ajudar a reduzir a pressão intraglomerular. Né? Então, uma das causas lá da doença, né, da progressão da doença renal crônica, reduz a uremia, logicamente, né, porque nós estamos utilizando, né, um pouco menos de proteína, então, com isso, nós vamos contribuir para reduzir aquela hiperfiltração glomerular que é instalada lá no paciente com a perda da função renal. Reduzir proteinúria é um grande desafio, né, para a gente, para melhorar a evolução desse paciente. E atenuar alguns distúrbios, né, tipo hipertensão, dislipidemia, acidose metabólica, hipercalemia, hiperfosfatemia. Porque se a gente reduz esse consumo de alimento proteico, a maioria deles estão associados ali com um teor de gordura também mais elevado, um teor de sódio mais elevado, e a gente acaba conseguindo, então, consequentemente, ajudar a reduzir alguns distúrbios aí também que ocorrem nesse paciente. Bem, e aí o tipo, né? O que é melhor? Proteína animal, proteína vegetal, né? O que os guias nos traz aí em relação a isso? Então, teve esse artigo que foi publicado nessa revista Nutrientes, que é uma revista de fator de impacto bem interessante para a área de nutrição, e ele trabalhou sobre, né, a dieta hipoproteica, né, e a dieta com proteínas vegetais, né, baseado em proteínas vegetais. E aí, esse estudo, né, lógico, tem bastante detalhes lá interessantes para se discutir, mas ele conclui que as proteínas vegetais elas são menos anabólicas do que as proteínas animais. Né? E os teores de aminoácidos essenciais das proteínas vegetais, tipo aveia, trigo, né, são mais baixos do que proteínas de origem animal, como as proteínas do soro do leite, da clara do ovo. Né? Além disso, os aminoácidos essenciais, como metionina, lisina, eles são mais baixos em proteínas vegetais, quando comparado com proteínas animais também.
E as proteínas animais têm maior capacidade de aumentar a síntese de proteínas musculares, né, do que as proteínas de planta. E a leucina, que é um aminoácido bastante importante na construção, na síntese muscular, ele é crítico, né, na estimulação, é necessário para a estimulação da síntese muscular, e ele é mais reduzido também na proteína vegetal. Então, com isso, né, claro que eles fazem algumas recomendações, então, tipo assim, se for utilizar a proteína vegetal, porque nós temos pacientes que são vegetarianos, né? Então, né, veganos, então, quer dizer, a gente tem que trabalhar com essas possibilidades. Aí o artigo traz algumas sugestões de aumentar um pouco a proteína, algumas combinações, né, que são importantes para a gente conseguir utilizar a proteína vegetal e manter, né, e preservar o estado nutricional para esses pacientes. Mas, diante disso, né, o CADOC ainda trouxe para a gente que ainda não há evidências suficientes para recomendar uma ou outra em relação aos efeitos no estado nutricional, níveis de cálcio e fósforo e perfil lipídico. Ou seja, é importante a gente manter a questão da quantidade proteica mesmo, né, que é recomendada para esses pacientes, e fazer esse acompanhamento do estado nutricional. E na diálise, será que isso modifica? Né? Então, na diálise também, né, o CADOC ele traz para a gente, né, mantém ainda, lógico, né, a recomendação de pacientes adultos em hemodiálise ou diálise peritoneal, que são metabolicamente estáveis, ou seja, pacientes, né, que estão com controle melhor, não têm diabetes, né, a recomendação de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, para manter um estado nutricional estável, né? Então, assim, às vezes, paciente que recém chega na diálise, a gente aumenta a quantidade de proteína, às vezes ele assusta, porque ele vem de um conservador lá que estava com teor reduzido, e às vezes tem uma certa dificuldade de se adequar, mas devagarinho a gente vai adequando isso daí ao paciente, né? Alcançar valor proteico não é difícil, né? É muito fácil, pelo contrário, né? A população, né, o que a gente consome é muito mais alto do que aquilo que a gente, de fato, precisa, né? E lembrar daqueles pacientes com diabetes ou pacientes com hiper ou com hipoglicemia, a gente pode aumentar a ingestão proteica desse paciente visando o controle glicêmico, né? Então, isso daqui, gente, é uma recomendação assim, bem geral mesmo, mas o que vale é aquele acompanhamento que eu estou fazendo com aquele paciente ali no meu dia a dia. Então, se o paciente está mais desnutrido, está com uma depressão maior, logicamente que eu não vou ficar com esses números tão, né, preciso, assim, eu vou poder aumentar um pouquinho, eu vou trabalhar, eu vou acompanhar esse paciente, ver como é que ele está evoluindo, como é que ele está melhorando, né? E, da mesma forma, pacientes aí com diabetes também, a gente pode aumentar um pouco, até manter esse controle glicêmico, e depois a gente adequa aí para ficar na recomendação. Bom, gente, a gente nós falamos, né, não muito, mas assim, um pouco de proteína, mas não tem como eu falar de proteína e não pensar em energia, porque não adianta nada eu oferecer uma dieta para um paciente de 0,6, lá no conservador, 0,6 gramas de proteína por dia, e não dar um aporte calórico adequado para esse paciente. Então, a gente só vai conseguir resultado positivo com uma dieta hipoproteica no tratamento conservador se essa dieta for associada a um valor energético adequado, né? Então, isso é fundamental, né? Às vezes, assim, a dificuldade até para a gente é muito grande de atingir a recomendação que aquele paciente necessita de energia. Então, o CADOC traz a recomendação de 25 a 35 gramas de calorias por quilo, de calorias por quilo de peso por dia corporal, mas isso a gente vai ter que avaliar o paciente e observar qual que é a idade dele, qual que é o sexo, qual que é o nível de atividade física, como é que está a composição corporal desse paciente. Eu quero aumentar, eu quero reduzir o peso. Então, vai muito do paciente, de como ele está naquele momento da avaliação que eu faço. Qual que é o estágio da doença? Ele tem alguma doença concomitante ali? Né? Tem presença de inflamação ou não? Então, assim, é baseado em todo esse aspecto do paciente, em todo esse quadro do paciente, que a gente vai determinar se esse paciente vai receber uma dieta com 25, 30, 28, 32 calorias por quilo de peso, né? Mas é importante, né, e eu ressalto a importância de se adequar ao valor energético para a gente garantir que a proteína, aquela quantidade proteica que a gente está oferecendo para o paciente, de fato, ela seja utilizada para as fontes anabólicas ali do paciente, né? Porque senão eu começo a dar muito pouca energia, proteína é desviada para a fonte energética também, e aí o paciente só fica no prejuízo e piora cada vez mais o estado nutricional dele. E potássio, gente.
se fala muito em potássio, né? A gente lembra assim, de algum tempo, quando nós começamos a trabalhar aí com doença renal crônica, a gente pegava o paciente não podia comer nada. Ele não podia comer fruta, ele não podia comer verdura, ele não podia comer doce porque tinha diabetes, ele não podia comer nada que tinha sal porque tem sódio ali, e ele não pode com sódio. E ele não podia comer fruta, verduras também, porque tem potássio e outros alimentos que têm fósforo. Então, quer dizer, o paciente não podia comer nada. Né? E aí a gente via o quadro de desnutrição instalado nesses pacientes e cada vez mais se agravando e piorando todo o tratamento dele, a evolução desse paciente. Então, potássio, né, todos nós sabemos dos riscos do potássio, da hiperpotassemia, né, relacionada ao aumento de arritmias cardíacas, de óbito, né, bastante associação com óbito, né. E, assim, as causas, quais são as causas da hiperpotassemia? Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre isso também. Então, esse paciente com doença renal crônica, ele pode desenvolver hiperpotassemia porque ele tem a redução da função renal, logicamente, né? Então, não consegue eliminar o que devia. Acidose metabólica, que é bastante frequente nesses pacientes. A própria constipação intestinal, né? Um detalhe que é importante, né? Que o paciente com doença renal, ele aumenta a excreção de potássio pelas fezes. Então, se ele é um paciente obstipado, então isso pode contribuir na retenção de potássio. A própria deficiência de insulina desse paciente. Alguns medicamentos, né, que são poupadores aí de potássio. A diálise insuficiente, né, o paciente lá na fase dialítica, se a diálise não estiver adequada. E a dieta. Né? Por que eu coloquei a dieta aí por último? Né? Porque antes a gente tem que observar tudo isso. Né? Tem algum desses aspectos que esse paciente ele tem, para depois a gente fazer, né, de fato, chegar lá na dieta e observar, será que essa dieta é que está contribuindo mesmo para essa hiperpotassemia do paciente? Então, a gente tem que estudar muito bem o paciente, discutir muito aí com a equipe, para a gente chegar à conclusão disso daí. E eu trouxe esse estudo aqui, ele é bem interessante, né, porque realmente a hiperpotassemia ela é grave para esses pacientes, e a gente observa, deixa eu ver se é aqui, é aqui. A gente pode observar esse primeiro gráfico aqui, ele traz óbito por todas as causas, e a gente observa assim, que à medida que vai aumentando, né, os níveis de potássio sérico, a taxa de mortalidade vai subindo nesses pacientes. Né? E aqui, e olha só, foi um estudo com 74 mil pacientes em hemodiálise, então um estudo bastante robusto. Né? E também a hiperpotassemia associada, né, com causas cardiovasculares também, à medida que aumentou também, né, a taxa de mortalidade. Mas é bom a gente observar que também a hipopotassemia, à medida que isso diminui, que esse valor sérico de potássio também diminui, ele também esteve associado com mortalidade. Então, por isso que a gente tem que tentar manter esse paciente ali no seu nível ideal, né, tentar manter os níveis séricos normais, né, desse paciente, observando se é a dieta ou se, né, algum daqueles outros aspectos que eu coloquei que pode estar influenciando. E aí, para a gente, né, para nós, principalmente para nós nutricionistas, é fundamental, né, Ana, conhecer as fontes de potássio. Né? Então, assim, o que vem na cabeça da gente, na cabeça da maioria, né, de quem trabalha com paciente com doença renal, que quando se fala em potássio, o que vem na cabeça? Fruta, verdura, né, feijão. É o que vem na cabeça de todo mundo. Vou cortar fruta, vou cortar verdura, vou cortar feijão. Quantos pacientes que chega para a gente que fala que não come feijão, porque feijão tem potássio. E feijão é um alimento riquíssimo, né, de um valor nutricional fantástico, né, que é importante na nossa alimentação, e a gente acaba cortando. Não come fruta, não come verdura. O valor de fibra está lá embaixo na dieta, então o paciente está obstipado. Então, assim, é todo aquele conjunto ali de situações que é bem complicada. Né? Então, a gente precisa, sim, conhecer as fontes de potássio, né? Lembrar que potássio não é só em verduras, em frutas. Né? Então, tem potássio no leite, na carne, nas oleaginosas. Né? Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos para vocês observarem. Então, por exemplo, um bife tem 200 miligramas de potássio. Né? Uma banana tem 200, uma laranja 244, uma banana prata 286, né? Então, quer dizer, só para a gente comparar um pouquinho e entender que potássio não é só em frutas e verduras, que a gente tem que considerar toda a dieta desse paciente. Olha só, né? O bife de frango, um copo de leite, né? Leite tem potássio também, o amendoim, olha a quantidade de potássio que tem nas oleaginosas, né? E o próprio cafezinho, olha só, em 100 ml de café. E a gente tem que
tem que ver que tem paciente que toma uma garrafa de café. A gente acha que, você toma café? Tomo. Né? É assim, é uma garrafa de café ali durante o dia. Aí você vai somando isso daqui. Né? Então, quer dizer, onde que nós vamos controlar esse potássio? Como? Só conhecendo o teor de potássio, conhecendo o paciente, conhecendo o que o paciente come. Né? Então, se a gente não aprofundar nisso daí, a gente não consegue trabalhar a dieta desse paciente. E ainda assim, agora, né, um pouco mais recente, tem a questão dos aditivos de potássio, né? Então, assim, é muito frequente hoje a utilização de cloreto de potássio nos alimentos ultraprocessados, né, nos alimentos industrializados aí, processados, né, com o objetivo até de manter, aumentar a qualidade de prateleira, tempo de prateleira ali, sabor, e também reduzir sódio, né? Então, com a intenção de reduzir sódio, ele substitui por cloreto de potássio, e aí tem a presença dos aditivos ali, que também vão contribuir, que podem, né, contribuir para a hiperpotassemia desses pacientes. E aí, o que o CADOC fala para a gente, então? Né, que é importante ajustar a ingestão de potássio na dieta para manter os níveis séricos de potássio na faixa normal. Né? Então, quer dizer, é uma opinião do grupo, né, porque realmente não existe ensaios clínicos robustos ali para garantir, mas esse é o consenso de toda a equipe. Né? E aí, ele não traz, uma única novidade que a gente observa é isso, que o CADOC não traz valores. Né? Então, se a gente pega os guias anteriores, lá se falava, né, de recomendação de potássio em torno de 1.500 a 2.500 miligramas de potássio por dia. Tal, né? Então, a gente tinha números. Hoje, eles falam mais para a gente ajustar. Né? Isso para quê? Isso traz uma responsabilidade muito maior ainda para o nutricionista. Porque esse ajuste não significa restringir os alimentos, cortar alimentos, sair cortando. Esse tem muito potássio, corta. Esse come só esse que tem pouco, tal. Não, é fazer o ajuste na alimentação, conhecer o hábito desse paciente e programar a dieta de acordo com a necessidade dele. Né? E, no caso de hipo ou hipercalemia, né, então, a ingestão dietética ou suplementação individualizada aí, né, é recomendado. Mas a gente tem que ficar bem atento a essa questão de se manter, de fato, os níveis séricos normais de potássio do paciente. Bom, e outro mineral aí que é bastante, né, desafiador aí para toda a equipe é a questão do fósforo. Né? Então, a gente sabe que é um problema sério para a gente. Né? Esse estudo é um estudo assim, que foi interessante também, e ele mostrou, né, que à medida que a taxa de filtração glomerular desse paciente diminui, os níveis de fósforo aumentam. Né? E eles estão associados aí também ao aumento, né, do PTH, do FGF23, né, porque eles são fosfatúricos, que estimulam mesmo a elevação do fósforo desse paciente. Então, à medida que vai piorando a função renal, a tendência do fósforo sérico desses pacientes é de aumentar também. E a gente sabe, né, os riscos da hiperfosfatemia, né? Então, muito relacionado aí com as doenças minerais ósseas da doença renal crônica, que são bastante prevalentes, né? A calcificação vascular, as doenças cardiovasculares, né? Muito associado com a mortalidade nesses pacientes devido a essa hiperfosfatemia. E aí, eu trouxe esse estudo aqui também, porque eu achei ele bem interessante, porque a relação do fósforo, existe uma estreita relação entre fósforo e proteína. Né? Então, geralmente, os alimentos que são fontes de proteína, eles também são fontes de fósforo. E, como eu disse lá atrás, a gente precisa de proteína, de uma quantidade de proteína adequada para esse paciente. Né? Principalmente o paciente lá na diálise, que precisa de uma dieta acima de 1 grama de proteína por quilo por dia. Então, é aquele desafio para a gente de adequar a dieta em termos de valor proteico e manter os níveis de fósforo normais. Né? Então, esse estudo, ele mostrou, né, que quando o paciente aumentava a ingestão de proteína, mas diminuía o valor de fósforo sérico, ele tinha o risco de mortalidade era menor para esses pacientes. E, à medida que ele diminuía a ingestão proteica e aumentava o fósforo sérico desse paciente, a mortalidade, o risco de mortalidade aumentava também. E nas duas situações, né, o paciente com diminuição tanto da ingestão proteica quanto dos níveis séricos de fósforo também
tinham um risco de mortalidade maior. Então, o que isso traz para a gente? Né? A importância da proteína aí e o controle do fósforo. Né? Então, a gente tem que ofertar um valor proteico adequado para esse paciente, associado a um controle de fósforo na ingestão alimentar deles. E aí o CADOC traz também, da mesma forma, né, que a gente deve ajustar a ingestão de fósforo na dieta para manter os níveis séricos de fosfato na faixa normal. E é importante considerar a biodisponibilidade do fósforo também. Então, a gente precisa conhecer os alimentos e saber quais são as fontes que são mais biodisponíveis, né, para a orientação da alimentação. Então, se é animal, vegetal, né, os aditivos, a gente sabe que as fontes de origem animal, elas são mais biodisponíveis, e assim como os aditivos também, né? Então, a gente tem que considerar isso daí. E aí eu trouxe só um exemplo, alguns exemplos aqui, que eu acho bem interessante quando a gente fala de conhecer os alimentos, né? Por quê? É muito importante a gente, né, para a gente ofertar a quantidade proteica adequada e a quantidade de fósforo na dieta desses pacientes, a gente precisa conhecer os alimentos e ver essa razão, nessa relação fósforo-proteína na dieta. Então, aqui, por exemplo, né, um bife. Um bife tem em torno de 155 miligramas de fósforo e tem 27,5 aqui é gramas, gente, de proteína. E a relação fósforo-proteína ela está 5,7. E aí a gente pega, por exemplo, um bife de fígado, olha só a razão, né? Fósforo-proteína, 14. E olha, se a gente olhar a razão de uma barrinha de chocolate de 40 gramas ali, a razão sobe para 30,7. Ou seja, para cada grama de proteína ingerida, eu tenho 30 de fósforo nessa barrinha aqui. E olha o leite, gente, né, os derivados de leite e tal, né, que é considerado uma fonte de proteína, mas olha só a relação fósforo-proteína, como que ela é. Clara de ovo é outro exemplo bastante interessante, né, como tem uma razão, né, uma relação baixa aí fósforo de proteína. Então, isso mostra o quê? Que é importante a gente selecionar melhor os alimentos. Né? Então, para eu atingir a quantidade de proteína que o paciente precisa, utilizando uma quantidade de fósforo um pouco mais reduzida, eu tenho que escolher muito bem esses alimentos. Né? E aí a gente entra no grande problema, né, de hoje, que está sendo muito comum, o consumo dos alimentos ultraprocessados, inclusive para os pacientes que têm doença renal crônica. Né? Então, esses alimentos eles têm a presença do fósforo inorgânico, que é altamente absorvido pelo organismo desses pacientes. Né? Então, aqui, né, os alimentos, né, em geral, os embutidos, alimentos ultraprocessados, biscoitos, queijos processados, né, o famoso leite de caixinha, né, que a gente fala, refrigerante, né, macarrão instantâneo, olha só, suco, né, suco não, né, esse refresco aí, artificial, gente, olha só, até trouxe o valor, porque é assustador, 793 miligramas em cada 100 gramas de pó disso daí. Considerando que, às vezes, eles tomam muito, isso é muito frequente. Então, o que a gente observa aí? Às vezes, ele está fazendo uma hiperfosfatemia às custas de uma dieta errada, de uma dieta desbalanceada, com alimentos que não são apropriados. Né? E, quando a gente olha aquela razão proteína-fósforo, a gente pode escolher melhor os alimentos, né, para programar uma dieta mais adequada para os pacientes. E aí, aqui não vou entrar em detalhes, só que um grande aliado nosso aí, né, é o uso dos quelantes, porque a gente precisa, de fato, né, manter esses níveis de fósforo mais controlados, mas a gente precisa de ofertar uma quantidade de proteica boa para esse paciente. Então, se a gente, né, utiliza aí os quelantes, isso vai ajudar bastante. E uma coisa que é importante, né, a prescrição dos quelantes é uma prescrição médica, né, então a responsabilidade médica prescrever o quelante, mas a orientação do consumo é nossa, é do nutricionista, né, porque você tem que saber qual o horário que o paciente vai tomar esse quelante, qual refeição que tem mais fósforo desse paciente. Às vezes, a gente pega paciente que está lá, está comendo uma refeição que não tem praticamente nada de fósforo e está tomando 3 comprimidos de
de algum quelante, né, desses daí, ou um, no caso, né? Então, assim, a gente tem que observar isso daí. Ou, às vezes, o paciente, a gente pergunta, você está tomando quelante e tal? Estou, a hora que eu lembro, eu tomo. Não, né, ele tem que ser junto com as refeições. Então, é muito comum o paciente, nossa, lembrei, vou lá e tomo quelante naquela hora, sendo que ele nem comeu, não tinha nenhum alimento ali presente, né? Então, a gente precisa de orientar direitinho isso daí para que o paciente, né, receba direitinho a alimentação, consuma direitinho, não tem nenhum problema, né, com a ingestão aí fora de horário, né? Bom, pessoal, desculpa que falei muito rápido, porque realmente o tempo assim bastante escasso. Eu sei que é importante a gente manter o horário. E eu agradeço, né, pelo convite mais uma vez de estar aqui, de falar de algo que eu gosto muito de trabalhar. Eu sou professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. A gente tem um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa em aspectos nutricionais na doença renal crônica. Então, um grupo bastante interessante. Inclusive, a Ana, né, também fez o mestrado e o doutorado dela lá conosco, né, nessa área. Então, a gente tem explorado bastante, né, alguns conhecimentos que para ajudar a melhorar um pouco, como eu disse, a qualidade de vida desses pacientes. Então, só um recadinho que eu gostaria de deixar é que a gente precisa melhorar a nossa relação com a alimentação. E quando se fala de paciente com doença renal crônica, isso é importante. Como que o paciente está vendo a alimentação dele ali, né? A gente tem que tirar essa ideia de dieta restritiva, que o paciente não pode comer nada, né, e trabalhar, de fazer escolha, fazer os ajustes adequados na alimentação dele, para que ele mantenha o estado nutricional adequado, para que ele preserve, porque os resultados no tratamento desse paciente vão ser assim, totalmente diferentes se ele estiver associado a uma dieta boa, uma dieta adequada, e, além de, em termos de quantidade, também uma dieta prazerosa, ali, que o paciente seja consciente mesmo do que ele está alimentando. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Agora eu convido a doutora Ana Clara Marini, nutricionista pela Universidade Federal de Goiás, doutora em Ciências da Saúde, com atuação em terapia e avaliação nutricional em doenças renais crônicas e hemodiálise, para continuar o debate. Boa tarde, bom dia ainda, né? Pouco para tarde. Primeiro, eu quero agradecer a professora Ana Tereza. Não sei se vocês têm isso, uma vez professora, para sempre professora, né, gente? Então, é uma honra eu estar aqui nessa posição. Acho que, não sei se vocês já tiveram um dia nessa posição, é uma sensação de que eu venci na vida. Porque é quando a gente vê os nossos mestres do nosso lado. Então, assim, é um prazer ter você do meu lado, professora. Eu me propus a responder 3 perguntinhas básicas, como está só eu e a Ana. Mas eu vou abrir também para vocês tirarem dúvidas. Eu sei que tem muito Nutri aí, né, desse lado, e a gente sabe que todo dia é um dia, a gente mata um leão por dia, cada paciente é um desafio diferente. Tem o paciente que a gente tem dificuldade de controle com o ganho de peso interdialítico, tem o paciente que a gente tem dificuldade com a ingestão de proteína, né? Então, para a gente realmente usar essa mesa para falar das nossas experiências e conseguir tirar alguma coisa para a nossa conduta nutricional lá no campo, onde a gente trabalha. Tá? Inicialmente, eu pensei da gente falar um pouquinho do tratamento conservador, né? A professora Ana trouxe isso. Eu acho que veio nas outras palestras falando muito sobre o fato da gente, infelizmente, chegar com o paciente já em falência renal e diálise emergencial, né? E aí não ter a oportunidade de chegar na nossa mão para a gente tratar aquilo antes de chegar ali, né? Naquele momento crítico. E aí a gente gostaria que esse paciente tivesse passado para a gente tratar a diabetes compensada, a hipertensão, né? E a professora falou sobre a ingestão de dieta hipoproteica, muito hipoproteica, né? E os cetoanálogos, né? E aí eu vou passar para ela sobre por que vocês acham, né? E ela acha, por que a gente ainda não vê tanto isso no nosso dia a dia, né? Porque o cetoanálogo não é uma coisa nova, né? É uma medicação que está aí no mercado há muito tempo, e ainda assim a gente vê muito nutricionista que está com doença renal, tratando doenças renais, e não tem nem consciência da existência, às vezes, dessa medicação, ou não sabe usar, ou nunca usou, mas eu acho que tem alguma coisa por trás disso aí.
Bom, realmente, Ana, a gente, assim, eu tenho algumas experiências com o uso dos cetoanálogos, eu acho assim que é bastante interessante. Eu acho assim que a dificuldade maior está no custo também, né? Eu acho que uma das principais, a gente sabe que a maioria da nossa população é uma população carente mesmo, e o custo do cetoanálogos, ele é elevado, é muito significativo, porque a recomendação é em torno de um comprimido lá a cada 5 miligramas por quilo de peso. Então, quer dizer, o paciente ele precisa de um volume grande da medicação, né? E acaba que isso, no final, resulta em 2, 3, 4 caixas por mês, né, para a utilização da medicação, e acaba que isso fica muito oneroso para esse paciente. Então, acho que aí já começa uma dificuldade. Outra dificuldade é aquilo que eu comentei, a dieta muito baixa em proteína, né? Então, a gente tem que fazer uma dieta com um valor bem restrito, ali em torno de 0,3, 0,4 gramas de proteína, né, para esse paciente, e isso é desafiador, né? Às vezes o paciente quer, né, não quer manter naquela restrição ali, e deseja comer um pouco mais, tudo. Então, assim, é outro aspecto que ela é bastante assim desafiador mesmo na prática da gente. E assim, os resultados são bastante interessantes, né? Então a gente, né, tem muitos trabalhos mostrando isso, né, da redução ali da uremia mesmo desse paciente. Então contribui melhoras até da proteinúria. Então assim tem resultados muito interessantes, né? Até a diretriz ela até recomenda a utilização dele aí do estágio 3 até estágio 5, mas o que a gente vê mesmo é que geralmente é utilizado um pouco mais à frente, 4, 5, às vezes aquele paciente que está prestes a entrar em diálise, e assim, isso vai retardar um pouquinho a entrada dele, às vezes um idosinho, ou ser submetido a um transplante, né? Então, parece que a gente tem visto na prática que é mais utilizado sobre isso, né? Mas, assim, de fato, a nossa prática clínica aqui ainda está bem incipiente mesmo na utilização dos cetoanálogos, né? Alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta? Aí eu pensei da gente conversar um pouco sobre os nossos principais desafios na hemodiálise, né? Então, como a professora falou, acho que a nossa conversa ali dentro com o paciente, entender o que o paciente consome, vou perguntar e já estou respondendo, né? Vou passar outra pergunta para você. Entender o que o paciente consome é o mais importante ali no nosso processo, né? Então, às vezes, um simples recordatório de 24 horas vai fazer com que a gente consiga entender o que está prejudicando a gente no controle dos exames, né? Então, água de coco, né? Então, muitos familiares pensam que, como o paciente está doente, principalmente no início da diálise, né? Como o paciente está doente, todo mundo que está doente precisa de água de coco, né, gente? Então, é uma coisa fatal. A gente tem que comprar água de coco para o paciente. Então essa água de coco vai provocar descontroles iniciais, que a gente não vai entender se isso aqui é por causa do início da diálise, né? Às vezes o paciente estava muito desequilibrado e agora está, né? Então, um recordatório de 24 horas é o que auxilia a gente nesse processo. E também perguntar quais as fontes, porque às vezes o paciente vai falar assim para mim: é suco, eu tomo suco na hora do almoço. Aí, você ficar só com a informação, é suco, né? Às vezes é um suco de pozinho que ele está tomando no almoço e no jantar, né? Que está fazendo a gente ter esses descontroles. Então, o recordatório de 24 horas é o que nos auxilia. Falando de instrumentos, né? Então, eu hoje uso como avaliação inicial do meu paciente a NRS, né? Que é o que a Braskem trouxe no último documento, inicialmente, e uma avaliação subjetiva global. E, com isso, a cada 6 meses, eu consigo entender se meu paciente está melhorando ou piorando o estado nutricional, consigo classificar isso e entender se eu preciso suplementar ele, modificar alguma conduta nutricional. E... Só comentar em cima disso que ela falou, né, de recordatório, eu acho que, para a gente, o importante, que é fundamental, é o acompanhamento desse paciente, né? Então, assim, porque a gente conhece o paciente, ele é crônico, ele está ali, né, 3 vezes por semana, né, normalmente, e há anos, né? Então, assim, a gente que acompanha o paciente, de fato, você consegue perceber essas alterações na ingestão alimentar dele, né? Às vezes, assim, por exemplo, a gente fala, a ureia, por exemplo, não é parâmetro de avaliação nutricional, mas você tem um paciente que está ali mantendo uns níveis ali, né, básicos ali de ureia, de repente começa a cair,
Bom, aí, né, às vezes eu penso até que ele acha que ele até está melhorando a função renal dele, né? Mas a gente vai ver a desnutrição que está ali por trás, né? Claro, você tem que olhar vários outros aspectos, né? Mas acompanhar o paciente, isso é fundamental, né? Esse negócio da gente pegar, passar na clínica só no final do mês, passar os exames, né? Que a gente fala passar exame do paciente, não resolve nada, porque a gente não conhece o paciente, né? Então você tem que conhecer a rotina alimentar dele, o hábito alimentar dele, para fazer uma orientação bem adequada, né? Eu acho que é isso, porque a gente usou o nosso tempo porque a gente queria passar a maior parte do conteúdo, né? Como a nutrição é muito ampla. A nefrologia é ampla e a nutrição dentro da nefrologia é gigantesca, né? E a gente quis passar a maior parte do conteúdo sobre parâmetros, né? Quantidade de proteína, fósforo, potássio. Se vocês tiverem alguma dúvida e a professora quiser complementar alguma coisa, é isso. Então, a gente agradece aqui mais uma vez a participação. Tem uma pergunta. Bom dia. Em crianças, como que faz esse controle? Isso é porque a gente trabalha junto, né? Trabalhamos muito tempo lá no HC. Bom, gente, é outro desafio, né? A gente fala muito em adulto, mas a gente, né, já desenvolveu alguns trabalhos com criança e, assim, a gente precisa preservar, recuperar e, inclusive, melhorar o estado nutricional das crianças, né? Então, assim, acaba assim que ajustando às necessidades específicas da criança, mas o geral é isso mesmo que a gente falou, é a gente acompanhar, porque ali a criança, a gente vai ter que acompanhar a criança, os pais, os familiares, né? Então, assim, a gente tivemos uma boa experiência no ambulatório de nefropediatria do HC, e às vezes assim, a gente orienta a dieta, faz tudo certinho para o paciente, às vezes chega a mãe lá na consulta, de frente para a gente, com um pacote de salgadinho, né, salgadinho de pacote, ali, riquíssimo em sódio, em gordura, em alimentos ultraprocessados, refrigerante. Então, assim, é um trabalho de educação nutricional muito árduo, porque envolve toda a família. E a criança, gente, a doença em si, ela já vai interferir no crescimento, né? A própria doença em si. E se a gente não utilizar e não adotar uma dieta adequada, é muito pior. A criança, né, tem, né, um grande incentivo à realização de transplantes, mas para fazer o transplante ele tem que estar com um peso mínimo ali adequado, um estado nutricional mais ou menos adequado. E a criança tem toda aquela... É uma doencinha que pega, é uma gripe ali, que o pezinho cai. Então, assim, é um desafio muito grande a criança, e a dieta é fundamental. Os parâmetros são totalmente diferentes, claro, para adulto a gente fica mais em cima, não tem grandes restrições. Então, assim, a gente precisa mesmo conseguir fazer com que a família adote a alimentação que seja saudável e adequada para aquela criança. Olá, bom dia. Eu gostaria de perguntar como é que fica a questão da dieta para aquele paciente que é assim, atleta ou se não fisiculturista, né? Porque uma das formas de tratamento que vocês falaram que é a dieta hipocalórica, hipoproteica. Só que esse paciente, ele por ser atleta, fisiculturista, ele deseja uma maior demanda, né, de proteína para obter um ganho de massa muscular. Aí eu gostaria de saber como é que fica essa questão. Sim, são casos raros, mas existem, né? Porque, na verdade, a maioria é muito sedentária, né? A gente vê muitas crianças, adolescentes que gostam muito de esporte, de futebol, por exemplo, né? Talvez seria uma fisicultura, mas faz atividade física, que eu vi que é um dos critérios de avaliação, né, nutricional. Isso. E eu acho assim que, apesar de não ser tão frequente esses casos para a gente, né? Mas é assim, eu acho que é até o paciente mais fácil da gente acompanhar, porque ele segue, né? Como ele deseja a hipertrofia, ele tem todo aquele, né, aquele desejo ali. Aí a gente tem que trabalhar muito bem a dieta, os aspectos, a questão da relação caloria, proteína ali vai ser fundamental mesmo. Porque, de fato, a gente não vai poder pôr uma dieta de hiperproteica de 2 gramas, 2,5 gramas, que geralmente o pessoal, né, os atletas, né, para hipertrofia, eles utilizam. Então, para esse paciente, a gente não vai poder, né, explorar tanto assim a proteína, mas aí a gente vai ter que explorar muito a qualidade da proteína, né, ofertar a proteína certinha mesmo, associada a um valor energético muito adequado para esse paciente, né? Porque se não tiver carboidrato ali junto também não vai promover hipertrofia nenhuma, né? Então a gente tem que
fazer essa associação. Então, assim, não é fácil mesmo, né, porque ele tem que ter a consciência, né, que ele tem um problema renal, que a gente não pode simplesmente liberar a dieta e dar essa dieta ultraproteica para ele, né, ele está no tratamento conservador, mas dá para a gente fazer esse ajuste, sim. Né, provavelmente a gente vai trabalhar com ele um pouco mais de proteína e não aquela restrição lá de 0,6 gramas. E aí a gente vai estar monitorando esse paciente, a gente vai estar monitorando como é que está evoluindo a ureia desse paciente, a creatinina desse paciente. Né, então, a gente tem que monitorar os níveis de fósforo. Né, então, a gente vai acompanhando com ele e vai trabalhando esse ajuste. De repente, eu aumento um pouco a quantidade de proteína para ele e ele consegue preservar os níveis normais ali, porque é um paciente atleta, né? O próprio atividade física ela estimula muito, né? Então, assim, pode ser que a gente consiga trabalhar mais, mas é acompanhar. Dá para trabalhar, dá para fazer uma dieta legal, né? E só ir acompanhando e monitorando mesmo ali os exames bem periódicos mesmo do paciente. Tá? Prontinho, gente? Eu acho que devido ao tempo, né? Nós já estamos aqui. Obrigada.